Nós vamos pegar a história, e nessa história está embasada muita coisa para aprendizado sobre a mulher do fluxo de sangue. O que nós vamos aqui pegar nessa história? As lições que esta história traz para cada um de nós nos dias atuais. Então, se nós vamos ver aqui, nós vamos ler com calma, e nós vamos ver que a lição, o que Deus, através dessa mulher, tem para nos ensinar é muita coisa, é muita coisa. E que, se houver uma prática com os ensinamentos que Deus está nos dando através dessa passagem bíblica, por certo, muitas experiências serão colhidas diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo que escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 25. Vamos ficar só na história. Jairo também contribui, depois a gente fala um pouquinho, que tem muito a ver com ela. Evangelho de Jesus, segundo que escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 25. É bom os irmãos a prestar atenção, que a gente já pregou isso muitas vezes, já falamos disso muitas vezes, só que esses últimos dias agora, até comentei com o pastor Ronaldo, lá no aniversário da Ana Clara, e que eu tinha alcançado sobre isso, foi muito interessante. Aí eu falei, não vamos transmitir isso em estudo. Diz assim: uma certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, em nada lhe aproveitando isso, antes ido a pior. Aí vem versículo 27, diz assim: e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, nos seus vestidos, na orla dos seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E olhando em redor para ver o que isso fizera, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E lhe disse, Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ela ainda falando, chegaram alguns príncipes da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais? Para que enfadas mais o mestre? Até aqui. Irmãos, essa história desta mulher do fluxo de sangue é uma história de dor e de sofrimento. Tem um pouco a ver com a realidade em que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia, neste mundo em que vivemos hoje. A realidade no que nós vivemos hoje, ela, se você for falar assim, não existe sofrimento na sua vida para viver neste mundo hoje, é mentira. Porque a paz que nós temos é em Jesus, mas sofremos com algumas coisas. E quem nos sustenta diante desse sofrimento é o Senhor, é só Ele que nos sustenta. Então os irmãos vão ver que Jesus estava em Cafarnaum, e o cenário desta mulher, que todo mundo conhece, era um cenário de
de tristeza, de desprezo. Era um cenário de desprezo. Entenda bem, vamos tentar trazer essa história para a mente, que eu quero dizer para os irmãos que nenhum de nós estamos num cenário, vivemos coisas muito parecidas, mas não igual o que esta mulher viveu. Estamos em um cenário onde essa mulher ela estava com uma doença que na época ela não poderia ficar com ninguém, perto de ninguém, ela era desprezada, ela era levada para um lugar e ali ela ficava sozinha, como o leproso da época também. Quem tinha lepra na época, eles eram levados também, ficavam fora da parentela, fora do povo, fora do arraial, e eles que tinham lepra viviam isolados. Então era uma situação muito triste da época, que era lei, a lei estabelecia isso. Então esta mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Então esta mulher tinha pai, a Bíblia não fala nada disso, mas por certo, ela tinha um pai, ela tinha um parente, ela tinha alguém. Mas aconteceu que ela teve uma enfermidade, e essa enfermidade era justamente a enfermidade que isolava ela. Eu creio que nenhum de nós aqui passamos numa situação de isolamento, a não ser do Covid, né? Algumas pessoas que pegaram Covid, viveram o isolamento que ninguém poderia chegar perto de um parente visitar. Covid, essa doença do Covid, muitas pessoas viveram isso, nos últimos anos que se passaram aí, os últimos 2 anos. 2 anos, 2, né? Nos últimos 2 anos, muitas pessoas viveram o isolamento, ninguém poderia chegar perto, nem família, nem ninguém. Imagine só a dor, a tristeza, até mesmo quando a pessoa falecia, nem mesmo um velório digno poderia ter para velar o corpo, tinha que ser enterrado imediatamente. Então era uma ordem estabelecida, era uma lei estabelecida pelos governos, que ninguém poderia, porque era uma doença que contagia, é uma doença que contagia. Então naquela época era assim, a pessoa se tornava imundo, impuro, se chegasse perto daquela mulher, ficasse perto dela. Ela não poderia tocar em nada, ela não poderia ficar perto de ninguém, tocar em nada. Então o cenário dela era um cenário que, da onde você vai tirar força para você ter uma reação para lutar pela sua própria vida? Vou repetir, da onde você vai tirar força, ter reações diante daquela situação sozinho, para lutar pela sua própria vida? E ela não conhecia Jesus, ela não conhecia Deus. Diz a Bíblia que ela não conhecia, porque depois que ela vai ouvir falar, depois de muito tempo, se ela conhecia Deus eu não sei, mas a Bíblia diz que ela não conhecia Jesus, pelo período da enfermidade que ela passou. A Bíblia não fala, ela conhecia Jesus já, ela sabia quem ele era, não. A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar dele. Mas antes dela ouvir falar dele, essa mulher traz uma lição, que não é uma lição de uma pessoa acomodada. Não é uma lição de uma pessoa que os braços estão cruzados. Não é uma lição de uma pessoa que está esperando que as pessoas façam para si. Não estão entendendo? Esta mulher não é esta mulher. Tem gente que cruza os braços e espera que as pessoas façam por você. E ainda, eu vou usar umas expressões aqui, que é justamente o que nós estamos vivendo. A pessoa, ela radicaliza tanto a situação dela, ela tenta atrair os olhares da pessoa para si própria, as pessoas ter compaixão, entender e ter pena e ter dó de mim, porque eu estou passando por essa situação. Então as pessoas têm que me compreender. Existe no mundo que vivemos, que tem muitas pessoas que estão nesse cenário, vivendo isso. Tem que me compreender, tem que me entender. Está vendo que eu estou passando por isso? Essa mulher aqui não. Ela pegou o que ela tinha nas suas mãos e ela lutou com aquilo que ela estava nas suas mãos. Então essa mulher, ela traz uma lição para nós de lutadora e de guerreira. Não tem uma mulher que é lutadora e guerreira, é a mulher do fluxo de sangue. Então você pega a primeira lição dela. Qual é a primeira lição dessa mulher que a gente traz para a vida, nossa vida? Porque a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus não é uma história contada somente. A palavra de Deus é atual.
É uma atualidade que traz as lições para viver hoje, a viver o agora. Então, se a gente pegar o que essa mulher tinha nas suas mãos, problema, dificuldades, que eram fácil de romper, principalmente com a lei da época. Era fácil de sobreviver diante de uma situação dessa? Não. Então demonstra que ela é uma guerreira. Então ela pegou o que ela tinha nas suas mãos. O que ela tinha nas suas mãos? Lenda acabou de falar. Ela tinha os seus recursos, ela usou os seus recursos que tinha em favor da sua vida. Então outra lição, essa mulher mostra para nós que ela se amava. Ela amava ela. Então a primeira coisa que o Senhor quer que nós nos amamos nós mesmos. E às vezes a gente amamos muito os próximos, ama o outro, ama o próximo como a ti mesmo, tudo certo, a gente quer amar o próximo, mas primeiro a gente tem que amar a nós mesmos. Porque quando você ama você mesmo, você cuida de você luta pela sua vida. Você não se deixa se derrotar pela situação que está na sua vida e se entrega por causa das pessoas, não. Você luta pela sua vida, porque antes de amar qualquer pessoa, você ama a si mesmo. Se a gente for olhar muito bem e trazer para nós as lições dela, então nós vamos ver que esta mulher, ela estava sozinha, não tinha ninguém por ela, não tinha parente por ela, não tinha amigo por ela, não tinha ninguém. Se você for olhar o cenário na minha vida, na sua vida, a gente temos muitas pessoas pela gente, temos o Senhor pela gente, mas ela não tinha ninguém, ela tinha o Senhor, mas ela não sabia que tinha. Aí veio uma lição tão importante, que é o ouvido. Primeiramente ela gasta tudo que tem, tudo que está em suas mãos, recurso, luta com todas as suas armas, as armas que foram colocadas em suas mãos, recurso próprio, e fez tudo que ela podia fazer. Só que agora ela vai ouvir. Entenda bem, quando uma criança ela nasce não, antes de nascer, na barriga de sua mãe, a mãe começa a conversar com o filho, ou o pai também. Você acredita que a criança escuta o que o pai e a mãe estão falando? Ela escuta, tem reações dentro da barriga, o que você está falando, ela está ouvindo, tem reações. Qual é a lição que essa mulher vai trazer para a gente, para uma vida? Quando você ouve alguma coisa, automaticamente de você ouvir, você vai reagir daquilo que você ouviu. Então, quando você está escutando, a criança está na escola estudando, ela está ouvindo, e quando ela está ouvindo, aprendendo, ela vai reagir. Ela chega em casa reagindo: pai, aprendi isso, aprendi aquilo ali. A criança está ali dentro da sala de aula aprendendo. Automaticamente elas vão ter uma reação diante daquilo que elas estão ouvindo. Então ela ouviu falar dele. Existem muitas outras coisas. Por exemplo, se a pessoa faz muita fofoca de um para com o outro, automaticamente a reação daquela pessoa é em cima daquilo. É uma pessoa amarga, não é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que gosta de ver uma contenta, sabe? E existem muitas pessoas assim, porque o que ela ouve, ela transmite. Ela está acostumada a transmitir isso. Então essa mulher ouviu. Então há uma lição tão importante no ouvir. O ouvir é muito importante, porque é nesse ponto que leva a gente a ter uma reação tão importante para as nossas vidas. O ouvido. Então existe uma maneira de ouvir. Se você for ligar uma televisão, você vai ouvir. Se você vai para a rua, você está ouvindo. Se você está numa lanchonete, você está ouvindo alguma coisa, está ouvindo. E aquilo que você está ouvindo, você vai ter uma reação. Se você ouvir, por exemplo, se você ouvir muita palavra de Deus, ler ela, estudar dela, ouvir muita pregação da palavra, o que você vai ter? Reação diante daquilo que você ouviu. Então existe coisas, irmãos, na vida do homem, que ele vai ouvir, ele vai reagir diante daquilo que ele ouviu. Então se eu estou escutando bem a palavra, estudando a palavra, ouvindo a palavra, a cada dia eu estou buscando a palavra de Deus, eu estou ouvindo ela está entrando na minha mente e está fazendo eu reagir diante daquilo que eu ouvi. Justamente o que essa mulher, ela viveu. Ela ouviu falar de Jesus. E eu vou ainda mais abrir um parênteses hoje, ainda mais, que cada um de nós já ouvimos falar dele, estamos falando dele. Ouvimos falar, estamos falando, e tem gente que está ouvindo dele.
Mas justamente que o Senhor quer que diante da nossa vida, o ouvir vai fazer você reagir. Mas às vezes ouvimos e queremos que Deus reaja por mim. A maioria das vezes de cada um de nós que estamos aqui, nós ouvimos e queremos que Deus reaja por mim, sim ou não? 90% da nossa vida não é sim ou não. Eu ouvi, mas eu quero que Deus reaja por mim. Esse não tem para onde correr, São Francisco. Não tem para onde correr. Eu ouvi, mas agora eu não vou não. Eu ouvi, mas agora eu não vou fazer não. Eu ouvi, mas agora eu estou com preguiça. Eu ouvi, mas agora eu estou cansado. Eu ouvi, mas agora eu estou enfermo. Eu ouvi, mas agora não dá. Mas aí, o que eu espero? Que Deus reaja por mim, que Ele faça por mim, que Ele venha, me visita, fala comigo. E esta mulher vai nos ensinar que, para alcançar êxito e resultado na vida, é preciso de reagir. Porque eu ouvi falar de Jesus, com certeza ela ouviu coisa boa dele. Ouviu falar dele, Coutinho, com certeza ouviu falar, ele tem solução para a minha vida. Só que eu vou esperar ele vir aqui. Não, ela estava enferma, isolada, vivendo um problema, um dos maiores problemas da vida daquela mulher, por certo, foi aquele, estava ali. Mas ela não esperou Jesus ir até ela. Ela diz assim no seu coração: se eu for até nele, se eu tocar pelo menos nas suas vestes, que ele não pode, ninguém pode me ver, que eu sou imunda, eu sou impura, se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu vou ser curado. Eu vou lá. E é justamente de pessoas assim, igual esta mulher, que Jesus quer. Porque é nesta hora que as maiores experiências da vida do homem, elas surgem a partir de uma reação. Porque quando você reage diante daquilo que é a palavra dele, sabe o que acontece? Milagre, porque você creu, teve fé. E às vezes as situações na vida acontecem de vista ter reação, não. Você começa a andar para trás. Porque aquilo que você está vivendo é tão grande que você não tem fé o suficiente, nem força para ir até Jesus. Mas pelo contrário, anda para trás, de vez de chegar até nele. Os irmãos vão ver muitas pessoas no mundo que vivemos, na Bíblia também, reagiram assim. De vez de prosseguir, retrocedeu. Por quê? Porque eu tenho problema. Por quê? Porque a situação da minha vida não está boa. Por quê? Porque estou enfermo. Por quê? Porque a situação no meu lar não está bem. Por quê? Porque o meu filho está com isso. Por quê? Não, porque a minha casa está com aquilo ali. E aí as coisas, nós vamos jogando tudo para fora para tentar se defender. Por que eu não fui? Por que eu retrocedi? E aí, com esse argumento dela aqui, da mulher do fluxo de sangue, se ela não fosse convencer a mim e a você, eu vou dizer que sim. Se ela chegasse para mim e falasse assim: eu não fui até ele porque eu sou imunda, eu não posso ir, se eu tocar nele eu vou tornar ele impuro também, porque não teve ninguém que me ajudou, porque eu estou sozinha aqui há 12 anos sofrendo. Cada um de nós aqui, se ela falasse para a gente isso, nós íamos se compadecer dela, e sabia que nós íamos concordar com ela também. Cada um de nós aqui iríamos concordar com ela. É verdade, né, rapaz? Tadinha dela, ninguém ajudou ela, ninguém fez por ela, ninguém foi lá. Por que o fulano de tal não foi lá e pegou ela e levou ela até Jesus, botou uma luva na mão, sei lá, fizesse alguma coisa para não contagiar, para não pegar a doença e levasse até ela? Por que ninguém fez nada? As pessoas não têm compaixão. A gente entrar argumentando, principalmente nos argumentos que o mundo tem hoje. E aí ela está completamente na sua razão de não ter ido, mas ela não fez isso, ela fez ao contrário disso. E ela disse assim: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tão somente ir até ele, eu vou ser curada. Então tem coisa na vida do homem, nas nossas vidas, nesse estudo bíblico aqui, a lição que essa mulher traz, que não aconteceu ainda, porque Deus quer ver a reação dessa que ela fez, que cada um de nós, que Ele quer que nós façamos. Essa reação, os problemas me cercam, as situações estão me cercando, mas se eu tocar nele, vai acontecer um milagre. Se eu ir até ele, ele vai operar o milagre na minha vida. Então eu não vou esperar ele vir, porque eu posso ir até ele, eu posso ir.
Ah, mas os problemas estão me cercando, as pessoas vão falar, eu sou imunda, eu sou impura. As pessoas vão falar de mim, vão me questionar, elas vão me ver. Não tem uma coisa, irmãos, um cenário, que se essa mulher que ela fosse olhar, que ela não ia, é as pessoas. Tem uma coisa que trava o homem, é as pessoas. Hoje, no cenário que nós vivemos hoje, naquela época, você vê, domingo nós falamos sobre Bartimeu. Quem tentou calar Bartimeu foi as pessoas, foi gente que tenta calar, que tenta empurrar, encurralar. Você não vai, você não consegue tudo aquilo ali. Mas qual é a lição que ela traz para nós? Ela foi, e ela foi e alcançou o resultado. Então, as maiores experiências que cada um de nós, e que esta mulher e que os outros personagens bíblicos viveram com o Senhor, não foi esperando o Senhor vir, foi você ir até Ele. Um exemplo prático, o culto começou, até fizemos até essa pergunta aqui: é preciso sentir a Deus para adorar Ele ou adorar sem sentir? O culto começou, pegando o exemplo dela aqui, ela foi até Jesus. Ela sabia onde ele estava, então ela foi até ele. Quando nós chegamos no culto, a gente sabe onde ele está. Aonde que ele está? Ele está aqui. Então eu vou esperar ele vir, sendo que eu posso ir? Não entenderam? Eu vou esperar ele vir até mim, mas eu posso até ele. Como é que eu posso até ele? Vou começar a adorar. Não estou sentindo não, mas eu vou começar a sentir, vou começar a adorar. Ele está aqui. E quando eu abrir meu coração, eu vou entrar na presença dEle. Quando eu rasgar o meu coração, eu vou entrar na presença dEle. Então eu vou começar a sentir. Então eu entrei, eu não estava sentindo não, mas eu comecei a adorar e comecei a sentir Ele, a presença dEle. Então isso é importante, irmãos. Então, por quê? Porque a gente quer Ele, a gente sabe onde Ele está presente. Basta eu abrir meu coração e ir até Ele, que Ele vai vir até mim. E vai haver este milagre. Então esta lição da mulher do fluxo de sangue é muito importante, porque a vida dela mudou a partir deste ato dela. A partir desse momento que ela tomou essa decisão, a vida dela mudou. E ela tomou a decisão que ninguém falou para ela: se eu for lá e tocar nele, a minha vida vai mudar. Todo dia é dia de decisão. Todo dia é dia de tomar uma decisão na situação que você está vivendo. Você que nos ouve, que todo dia é dia de tomar uma decisão naquilo que você está vivendo. Qual é a decisão que eu vou tomar? Essa mulher podia ficar no lugar dela falando bem assim: meu Deus, esse povo é desumano, ninguém é por mim, ninguém liga para mim. Que lei é essa de Deus? Que lugar é esse que eu estou? Ela podia muito bem ir ali se lamentando. Por certo, ela chorou muito durante 12 anos. Só Deus sabe o que essa mulher passou durante 12 anos. Mas mostra que essa mulher, 12 anos, a gente está numa prova aí de 5, 6, 7, 8 anos, já fica na luta já. Meu Deus, vai acabar não? Dificuldade. A gente enfrenta qualquer situação na vida aí, a gente pensa que já vai acabar tudo já, que não vou conseguir, que... Não é verdade? A gente vive cada situação da nossa vida, e agora? Como é que vai ser? A gente já fica aflito já. Mas e aí, o que Deus está querendo nos ensinar aqui hoje, diante das circunstâncias que se levanta, qual é a solução? Qual é o caminho que eu vou tomar? Não, o Coutinho vai me ajudar. Aí Coutinho vai e não ajuda. Não, Vânia vai me ajudar. Aí Vânia vai e decepciona. Não, Nana vai me ajudar. Não vai, não consegue ajudar, decepcionou. Não, Ed não vai ajudar. Não, também não vou não. Aí o pai vai ajudar, não consegue. Não posso ir até você que está imunda. Aí fulano vai ajudar, não consegue ajudar. Aí vem as decepções. Aí as decepções fazem a pessoa fazer o quê? Cava um buraco, cai dentro dele e joga a terra por cima. Quero viver mais. Essa mulher poderia ter pensado isso, sim ou não? Quero viver mais. Quantas decepções que ela teve com o ser humano durante 12 anos? Muitas. A Bíblia não conta, mas aqui 12 anos de sofrimento, você pode saber que em 12 anos aconteceu tanta coisa
que ela buscou recursos, gastou para cá, foi para lá, só decepção, só decepção. E aí, no momento que nós estamos vivendo neste mundo hoje, as decepções vêm vindo, que sabe o que o ser humano faz hoje? Cruza os braços e culpa a Deus porque ele está passando pelaquela situação. É justamente o que nós fazemos, não é? Cruza os braços. Poxa Deus, você não vai me ajudar não? Vai me deixar me afundar nessa situação aqui, né, Vânia? É justamente o que a gente fala. Hein, Francisco? E aí, não está me vendo não? O Senhor esqueceu de mim? Se você pegar a passagem do povo de Israel, houve um clamor em Israel, pela servidão, houve um clamor no Egito. O povo clamou, diz Deus que ouviu o gemido do povo, visitou Moisés no Monte Sinai, a sarça ardeu em fogo, falou com ele desce o Egito para salvar o povo, como libertador. Deus envia as pragas, salva o povo, atravessa o Mar Vermelho, Miriam canta, mas logo depois vem os questionamentos e as murmurações do povo. Mas não estava ali sofrendo, vivendo tudo? Não pediu a libertação, não pediu o socorro, não pediu ajuda? Deus com mão forte e poderosa foi lá e ajudou. E aí o homem agora ele vai demonstrar quem ele é. Não crer, não tem fé, não confia. E justamente o que Deus quer com esta lição, que as coisas estão acontecendo conosco. As coisas estão acontecendo comigo, as coisas estão acontecendo com você, as coisas estão acontecendo em cada lar aqui. Existem coisas que Deus está permitindo que aconteça para cada um de nós me dizer assim: se eu tão somente ir até Ele, e tocar nele, Ele vai operar na minha vida, e eu vou testemunhar disso. E justamente esta força que as pessoas estão perdendo, de ir até Ele, eu vou até Ele, não. Ora por mim, não, eu vou orar, o Senhor vai me responder. Não, intercede por mim, eu vou interceder e Deus vai falar comigo. Eu vou até Ele. Aí eu pergunto para os irmãos: Deus deixou de agir desta maneira nos dias atuais? Sim ou não? Claro que não. Ele está agindo. Ele nunca deixou de agir. Ele está agindo, só que Ele está esperando de cada um de nós, que aprendemos com esta mulher e reagimos diante daquilo que ouvimos. Por exemplo, o Espírito Santo está aqui hoje falando comigo, com você. O que a palavra de Deus está fazendo comigo? Está dentro de mim, mexendo comigo, fazendo reagir, para que Ele possa operar na minha vida ainda mais. E é justamente o que Ele quer fazer, com muitas pessoas que estão aqui. Você entrou aqui, não está bom como está, não está bom, Deus quer mais. Não estou satisfeito com aquilo que está, não está satisfeito, Deus quer mais, porque Ele quer sempre, cada um de nós reagimos, buscando Ele, indo até Ele, tocando na orla dEle, mexendo com Ele, entrando num momento de intimidade com Ele. Deus quer sempre a gente indo até Ele, por isso que sempre nós vamos ouvir que fulano de tal, rapaz, recebeu uma bênção. O que aconteceu com fulano de tal? Rapaz, fulano de tal orou, você queria pedir uma bênção lá e aquela porta abriu, aquela enfermidade estava dentro do lado, Deus curou aquela enfermidade. Não aceitou aquela luta, aquela choro que aquela irmã estava vivendo, aquela luta travada que estava passando. Você acredita que a irmã sempre sorria, sempre estava feliz, sempre estava ali buscando força para tocar na hora dos vestígios de Jesus, porque ela sabia que só Ele pode fazer um milagre, mas ninguém pode. Então, irmãos, essa lição dessa mulher é muito importante. Que ela dizia, ouvindo falar, veio por detrás dele. Outra lição, uma lição importante, que o mundo não precisa te ver você reagindo. E às vezes a gente quer mostrar para as pessoas que estamos reagindo, não é? Eu fui, está lá, fiz acontecer. Não, eu vou escondido, eu vou quietinho, eu vou no silêncio. Porque tinha muitas pessoas ali fazendo barulho, seguindo ele, apertando ele, oprimindo ele. Mas ela, na condição que ela estava, enferma, com a sua fé lá no alto nesse momento, mas o seu emocional totalmente abalado, a sua estrutura totalmente corrompida. Imagina como é que essa mulher estava.
Mas a fé que ela encontrou em Jesus fez ela reagir. Ela foi, mas ela precisava de ser curada depois. Existiam muitas coisas que ela precisava de ser curada, daquilo que ela viveu durante 12 anos. Então ela veio por detrás, ela veio quietinha, escondida, não precisava ninguém me ver. Cada um de nós estamos vivendo situações, você que nos ouve está vivendo situações difíceis da sua vida. Ei, não precisa de ninguém te ver não, vai por detrás, é você e Deus. Não precisa dos homens olhar porque você está indo, vai por detrás e toca nele, porque eu tenho certeza que ele continua operando milagre. Aí diz a Bíblia que veio por detrás, e tocou na sua vestimenta e dizia: se eu somente tocar, eu sararei. Logo secou a fonte do seu sangue e sentiu que seu corpo estava curado deste mal. E logo Jesus conheceu que de si mesmo saiu virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Outra lição que essa mulher traz, que essa história, essa mulher traz para nós aqui, ela alcançou o resultado que ela queria, só que ela se escondeu. Ela tinha motivo para se esconder? Tinha, claro que tinha. Qual era um dos maiores motivos que ela tinha para se esconder? Ela era uma pessoa impura. Se ela tocou em Jesus ficou impuro também. Então ela se escondeu com medo do que as pessoas vão dizer, se escondeu com medo do que eles iam apontar dela, falar dela. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, porque quem toca nele com fé, ele recebeu o toque dela. Cada um de nós aqui tocamos em Jesus. Você toca em Jesus? Tudo aquilo que eu quero é tocar nele, é pegar nele, nas suas vestes, nos seus vestidos, tocar nele. Então Jesus, ele era acostumado a ser tocado por muita gente. Jesus era acostumado a receber toques de pessoas de várias formas, mas ela não. Ela não recebia toque de ninguém, abraço de ninguém, olhar de ninguém. Pelo contrário, os olhares de condenar, os olhares de desprezo, de pessoas jogadas pelo escanteio. Mas mesmo assim, ela continuou firme, lutando pela sua própria vida. Mas diz a Bíblia que Jesus, pelo um ato de fé, de coragem, de determinação para alcançar resultado para a sua vida, o que essa mulher faz? Ela não quer nem saber dos perigos, ela quer saber da bênção de Deus sobre a sua vida. Nós vamos viver um momento que a Bíblia narra que nós vamos viver, o que a igreja primitiva viveu. O que a igreja primitiva viveu? Você serve a quem? Jesus? Fogueira. Você serve a quem? Jesus? Arena. A igreja primitiva viveu isso. A igreja apostólica viveu isso. Então essa mulher aqui, ela não estava nem aí. Ela foi por detrás, escondida, tocou nele, sarou, foi embora. Mas ela sabia dos perigos que ia acontecer, mas ela não tinha o que perder. E cada um de nós, a igreja atual, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai morar com o Senhor na eternidade, eu pergunto para os irmãos, ela corre perigo aqui neste mundo? Sim ou não? Sim. Qual o perigo que você corre? Em servir a Jesus. Mas quem coloca esse medo sobre o homem? O mundo, as afrontas, Satanás, diabo, dizendo assim: ou vocês negam que outros países estão vivendo isso aí, ou vocês morrem. Não vou negar não, eu não vou me esconder não, eu vou lutar pela minha salvação, eu vou lutar pela bênção de Deus sobre a minha vida. Então, irmãos, o que Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida, é que nós com os problemas que estão sobre nós, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, só que as aflições do mundo, fazer o homem levantar as mãos para o alto, está fazendo o homem encolher as mãos. As aflições, no mundo tereis aflições, levanta a mão da glória, não, abaixa a mão e cala a boca.
No mundo tereis aflições, ela, mas eu ouvi falar dele. Se eu tocar nele, se eu ir até ele, eu vou ser curada, eu vou ser sarada, eu vou ser liberta, eu vou ser transformada. E diz a Bíblia que ela, meus irmãos, ela teve essa coragem de fazer isso. E é justamente este ato que Jesus quer que cada um de nós façamos em nossas vidas. Não se esconder, não ficar com medo e não esperar que ele venha fazer. Vai você e vai até ele. Porque existe milagres na vida do homem que vai acontecer, como o cego fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, fica quieto. Aí a gente vai lá e se cala mesmo. Não vou fazer nada não, fulano de tal está falando demais. Eu não posso falar um A que fulano de tal já fala. Eu não posso falar B que ciclano já fala. Não é assim? Aí a pessoa vai lá, eu vou ficar quietinho, vou ficar caladinho. Aí se cala mesmo, vai e senta ali, fica quietinho, dentro da igreja. Sentar aqui, fica quietinho. Não, eu vou continuar gritando por ele, chamando ele, porque só ele que tem milagre para a minha vida. Porque dele que vai sair a cura para mim. Ele continua gritando, Jesus parou para ele. E disse assim: o que você quer? Quero ver. Vê. Aí ele vai dizer assim: um milagre partiu de quem? Aonde que começou o milagre? Foi de Jesus ou foi dele? O milagre começou a surgir de quem? De Jesus ou dele? O milagre começou a surgir de quem? Da mulher do fluxo de sangue, de Jesus ou dele? O milagre da filha de Jairo ser ressuscitada começou a surgir por quem? Jairo foi até Jesus, o cego foi até Jesus, a mulher foi até Jesus. A partir desta ida até Jesus, ele vai dizer assim: vai, está curado desse mal, a tua fé te salvou, vai em paz. Então partiu de mim. A mudança parte da gente, porque às vezes a gente quer mudar, mas quer que Jesus desça aqui. Senhor, entra, mas tem que partir de mim, que se não partir de mim não vai acontecer nada. Então, se você não se mover, sair do lugar que você está acomodado ali, não saia dali, vai, porque não vai. A Bíblia nos autoriza a dizer que não vai acontecer nada se eu não movimentar, caminhando para rumo à promessa, rumo àquele que tem o poder para operar na minha vida. Irmãos, Jesus, ele é tão uma coisa que a gente vai levar para os nossos lares, que é muito importante. Jesus colocou poder em nossas mãos, autoridade em nossas mãos. Entenda bem o que eu vou dizer aqui. Eu tenho certeza, absolutamente, do que eu estou falando. Se você ou eu praticarmos isso aqui que nós vamos falar, pode arrumar uma agenda e começar a anotar as experiências e começar a escrever. Porque Jesus, ele não gosta de pessoas acomodadas. Jesus gosta de pessoas que são, a Bíblia diz assim, vai ter com a formiga, em Provérbios, o preguiçoso. Jesus não gosta de ninguém acomodado. Jesus não gosta disso. E cada um estou trazendo para os momentos atuais essa lição aqui. Cada um de nós temos as nossas provas, as nossas lutas, as nossas dificuldades que atravessamos aí. E que às vezes procuramos pelas nossas próprias mãos. Vivemos, temos que anunciar a palavra de Deus, como a irmã falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E independentemente de quem esse é um ponto que é o papel da igreja aqui nessa terra. Mas o segundo ponto fundamental para que eu possa continuar vivendo, tendo experiência com Deus, é eu me mover do meu lugar, diante daquilo que eu ouvi, que a palavra de Deus colocou no meu coração, e eu ir até Ele. Eu não sei pregar, não sabe não? Vai até Jesus. Dando um exemplo, eu não sei cantar, começa a ir até Jesus, você vai até Ele, que Ele vai te dar graça e autoridade para isso. Então, eu não sei evangelizar, começa a ir, sai do seu lugar, começa a ir atrás dEle, com fé, que Ele vai fazer descer fogo sobre a sua vida, você vai alcançar. As portas não se abrem para mim. Por quê? Se acomodou. Começa a ir até Jesus, que Ele vai operar. Vamos dar um exemplo. Botei currículo e fiquei dentro de casa dormindo. Não vai acontecer nada.
Eu botei currículo, estou esperando que ele faça por mim, não. Botei currículo e eu vou, porque ele vai ver o que eu estou, meu sentimento no meu coração e vai operar um milagre. Esta igreja, a igreja do ID é essa. A igreja a igreja que vai ser arrebatada é esta igreja, que vai crescer, que vai semear semente, que vidas vão ser libertas, salvas, que vidas vão ser transformadas em qualquer lugar. É esta igreja. E isso é em qualquer aspecto da vida. O que esta mulher nos ensina é eu sair do meu lugar, diante do que eu estou vivendo, e ir até Jesus. Mas para mim até Jesus eu não preciso estar dentro da igreja. Para mim até Jesus eu não preciso estar dentro da igreja. Estou dentro da minha casa. A mulher estava enferma, sozinha, estava na igreja. Mas ela ouviu falar dele e foi até ele. Onde ele está? Ele está passando ali agora, naquele lugar ali. Aí eu vou lá. Tem um culto em tal lugar lá, rapaz, um convite lá, um culto de libertação. Jesus vai estar lá hoje, lá eu vou lá. E vem aqui, entrega, Deus opera um milagre. Então esse ponto é um ponto que mexe conosco, porque existe um lado dentro de nós, que a circunstância da vida, as coisas da vida nos bloqueia, porque nós somos fragilizados, e às vezes somos criaturas pecaminosas, e às vezes não para. Mas Jesus que não quer que para não, ouviu falar dele, só ele que tem a notícia boa para nos dar e o milagre para operar. Eu vou até ele. Isso é importante. Cada um de nós levar para a nossa casa. Pastor, por que não está acontecendo na minha vida muita coisa? Aí vem o autoanálise. O autoanálise. Se cada um de nós estamos indo até ele, independentemente daquilo que está acontecendo com você, eu estou indo até ele, pode ter certeza, está acontecendo alguma coisa. Da parte dele está acontecendo. Não é possível. Aqueles que estão ouvindo falar dele, com os problemas da vida que estão te cercando, vai até ele e ele não fazer nada. Alguma coisa está fazendo, às vezes é nós que não estamos vendo o que ele está fazendo, mas que ele está fazendo, está fazendo no nosso lar, está fazendo na nossa família, está fazendo na nossa vida espiritual, está fazendo na igreja em qual nós congregamos. Por quê? Porque eu estou indo até ele. Qual é a lição que essa mulher traz? Não queria dizer que se ela tocasse nele, ela seria curada. A Bíblia narrou que aconteceu a cura, mas poderia narrar também que não acontecesse nada. Mas o que a gente está querendo mostrar com isso? Ela lutou com o médico, não teve jeito. Gastou dinheiro, não teve jeito. Fez isso, não teve dinheiro. Mas parou de lutar? Parou de insistir? Parou de prosseguir? Não. Então pode ser que o tempo determinado não é chegado. Mas o que nos ensina aqui hoje? É que você não pode parar. Mas não aconteceu. Não para. Não aconteceu na minha vida, aconteceu na do outro. Está tudo certo, o seu é diferente. Não para. A lição que essa mulher traz aqui para nós é você não parar de lutar. E que hoje está acontecendo com muitas pessoas, estão perdendo as suas forças, estão parando de lutar por coisas que estão acontecendo. E as coisas que estão acontecendo estão enfraquecendo, estão parando de lutar. E essa mulher mostra a guerreira, ela é guerreira porque ela não parou de lutar. Ela poderia falar assim, ouvi falar de Jesus, mais uma vez, mais uma coisa. Mas não, a Bíblia mostra como é que essa mulher tinha a vontade. Ela tinha vontade. E aí, tomei um não, a porta bateu na minha cara, não, tá tudo certo, vamos de novo, mais um não, vou de novo, mais um não, vou de novo, mais um não, vou de novo. Então, os nãos daquela mulher se tornou ela forte. É isso que o Senhor está querendo nos dizer aqui. Os nãos da vida, às vezes pensa que vai nos enfraquecer, mas não vai não, vai nos tornar ainda mais forte, porque é aí que vamos prosseguir, é aí que vamos lutar, para alcançar o resultado que Deus tem estabelecido para nossas vidas. Porque Ele não vai nos abandonar. Alguma coisa Ele vai fazer. Agora não sei o que. Alguma coisa Ele vai fazer para contribuir para o Evangelho. Alguma coisa Ele vai fazer para que o nome dEle venha a ser glorificado. Alguma coisa Ele vai fazer, isso eu tenho certeza absoluta. Ele não vai fazer alguma coisa para o nome dEle não ser glorificado na minha vida. Vai? Não vai. Quem vai fazer alguma coisa para o nome dEle não ser glorificado sou eu. Eu posso fazer alguma coisa para o nome dEle não ser glorificado, mas o que Ele faz na minha vida e na sua vida é para o nome dEle ser glorificado. Então, os nãos de Deus, como diz um pregador, os nãos de Deus são bênção para nós.
E às vezes não entendemos isso, porque não vamos entender um negócio desse mesmo. No calor do momento, não. Depois, que o tempo passou, você vai entender por que não curou, por que não aconteceu, por que não fez isso, por que não fez aquilo. Aí depois você vai entender por quê. Aí você vai subir aqui para testemunhar, dar um testemunho dizendo assim: rapaz, Senhor, agora eu entendi os nãos, agora eu entendi o porquê, agora eu entendi porque eu sofri, agora eu entendi por causa daquilo ali. Então, se tem alguém, olha, entenda bem, que a Cristina falou muito importante. Se tem alguém que está dizendo assim, então se eu estou somente tocar nele, eu vou ser curado, e não for, olha só, se você for com uma sede, vai com sede mesmo, pode ser que essa, no momento atual, não é a vontade de Deus, mas não para. Mas por quê? Mas eu não fui também, não toquei nele do mesmo jeito. Toquei, mas o tempo de um é outro, o tempo da outra é outro. Jário esperou. Pô, Jário, príncipe, espera um pouquinho. Deixa eu aqui resolver um negócio aqui. E o filho lá, morrendo. A situação lá estava difícil lá. E Jesus tratando aqui. Porque o tempo dela ali, depois, vamos lá agora, já resolveu o seu problema. Foi lá e resolveu o problema dele. Ele poderia muito bem falar assim: mestre, minha filha está morrendo. E como é que você não me dá atenção? Você não fala comigo? Você não me ama? Não sei o quê. Poderia falar, não poderia? Mas não, ficou ele esperando. Senta, peraí, você é príncipe, você tem uma patente alta. Peraí, aqui. Cadê a mulher que me tocou? Senti que saiu de virtude. Aí o senhor foi lá e tratou com ela. Então isso é importante. Mas qual é a lição dessa noite? Não para de sair do seu lugar e ir até Jesus. Os seus problemas não é maior do que Jesus e nem o meu. Não vai nos parar. Problema, eu profetizo aqui no nome de Jesus Cristo. Problema não vai nos parar. Situações que se levantar, que nós não queremos que se levanta, não vai nos parar. Nada vai nos parar. Nada. A não ser que você queira, mas em nome de Jesus, nada vai nos parar. Pelo contrário, o deserto, como a irmã pregou no sábado aqui, não foi, a irmã do deserto? A irmã do deserto ali, não foi deserto? A irmã do deserto. A mensagem que ela pregou aqui sábado sobre o deserto é para nos ensinar. O deserto é a escola. Então não tem um dos maiores momentos de autoridade do Espírito Santo que você tem quando você encontra em um deserto. Que o Espírito Santo te usa com poder mesmo, porque você está vivendo a história que ele está escrevendo na sua vida. Então se eu tão somente tocar, não me acomodei, a situação que está vivendo comigo não vai me parar, estou determinado. Esse problema da minha casa não vai me parar. Problema do meu casamento não vai me parar. Problema do meu trabalho não vai me parar. Cansaço físico não vai me parar. Nada vai me parar. Porque eu vou prosseguir, mesmo que eu tenha só um pouquinho assim de força. Mas enquanto eu tiver um pouquinho assim de força, eu vou lutar, porque só Jesus pode operar na minha vida. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: por que nós estamos de pé? Quem aqui que não teve vontade de parar? Não teve não. Peraí. Quem aqui na igreja, você que está nos ouvindo, que não teve vontade de falar: Senhor, eu não aguento caminhar mais, não vou aguentar. Quem aqui que não passou por esses momentos? Todos nós, irmãos, somos ser humano. Mas nós lembramos de quê? Da palavra que cura, que salva, que liberta, do Jesus que morreu no Calvário pela minha vida, e isso me deu força para mim continuar e adiante, para alcançar aquilo que Ele tem para mim. Isso que fez essa mulher prosseguir. Olha as lições para a vida, e que se botarmos um pouquinho em prática, com mais intensidade, muitos mais experiências vamos viver na presença de Deus. Quer ver um exemplo? Os enfermos ali, as pessoas da época, os irmãos podem até ajudar com esse texto aí. Os enfermos havia muitos enfermos, e Pedro estava no áudio da mensagem, aquele áudio de pregador que Deus levantou para aquele momento, para pregar a palavra de Deus e vida se converter, multidão se converter, o Pedro pregando. As pessoas chegaram a dizer assim: Pedro vai passar. Qual o tamanho da fé do povo em ser curado? Pedro vai passar. Quando ele passar, a sombra dele nos cura. Aí eu pergunto: foi a sombra de Pedro que curou a fé das pessoas? Em Deus que curou.
Por que a fé em Deus? Porque estava ali um pregador da palavra de Deus, estava ali um homem falando do Senhor Jesus, que ele estava vivo, que ele ressuscitou. Não estava numa fé em um homem, mas naquilo que ele estava pregando, naquilo que ele estava dizendo. Então se ele passar, e aí que aconteceu, quando os enfermos foram curados. Lenços e lençóis de Paulo, diz a Bíblia que curava, mas não eram lenços e lençóis, o que ele pregava, era a palavra de Deus, era sobre o Senhor Jesus, e era a experiência própria de um homem transformado, liberto. Então quando ele pregava, Deus operava milagre. Então ele dizia assim: se eu usar os lenços e lençóis de Paulo, será curado também. Não era por causa do lenço, por causa da fé, naquilo que ele estava pregando, que ele estava falando, não era Paulo. E Deus operava milagre, Deus operava maravilha, por causa da fé. Eu vou ser, determinação. Os enfermos vão estar aqui, determinou, ele vai passar, vão ser curados, determinou com fé, Deus operou um milagre, porque Deus, aquilo ali já estava acontecendo no céu, que aquilo ali ia acontecer. Amém?